Pai solteiro zelador foi convidado a ensinar karatê de brincadeira. O que ele fez em seguida chocou a escola toda. Essa é sua filha ou sua assistente? A voz ecoou pelo dojo como um chicote, afiada, presunçosa e alta o suficiente para atrair atenção. Pedro Oliveira não se mexeu. Ele continuou agachado debaixo da pia no corredor dos fundos da Academia de Artes Marciais Sinclair, chave inglesa na mão, encharcado até o cotovelo em água fria. Mas ele ouviu. Luana também. Ela tinha 9 anos, era pequena, ainda no uniforme da escola, mochila grande demais escorregando de um ombro. Ela estava assistindo a aula pelo vidro, olhos arregalados, grudada na moldura com aquela fome quieta de quem quer entrar, mas sabe que não deve. Não bloqueie a porta, treinador Tiago acrescentou, sem nem olhar para ela. A menos que você planeje passar pano nos tatames depois do treino. As outras crianças riram. Era o tipo de riso que corta de lado, não alto, mas coletivo. O tipo que diz a uma criança que ela não pertence ali. Pedro apertou a chave mais uma vez. O cano chiou, depois parou. Ele limpou as mãos na camisa azul desbotada, levantou devagar e olhou. Tiago ainda enfrentava a turma. Um grupo ansioso de crianças em quimonos impecáveis, dando socos em ritmo perfeito. Ele não olhou para Pedro. Não precisava. Suas palavras eram flechas atiradas por cima do ombro. Pedro se aproximou de Luana, colocando uma mão leve no ombro dela. Ela não estava bloqueando a porta. Ele disse baixinho. Tiago finalmente se virou. Bem, ele disse, sorrindo com muita facilidade. A área de observação é para pais, Senhor Oliveira, não para encanadores. A gente tenta manter um certo padrão aqui. Pedro sustentou o olhar, mas não disse nada. Sabe, Tiago acrescentou, olhando para os alunos como se os convidasse para a piada, nas artes marciais, a gente ensina que a disciplina começa pela apresentação. Talvez você devesse considerar usar um cinto de vez em quando. Pode ajudar a segurar essas calças. Risos de novo, mais afiados dessa vez. Um menino no fundo bufou. Uma menina cobriu a boca, envergonhada por ambos. Pedro não sorriu, não piscou. Apenas se abaixou, pegou a mochila de Luana e ajudou ela a colocá-la com cuidado. Vamos embora, ele disse para ela. Ela assentiu em silêncio. Seus olhos nunca saíram dos tatames. Eles se viraram, mas antes de chegarem ao corredor, outra voz, calma, medida e incrivelmente clara, ecoou do balcão acima. Treinador Tiago, a voz disse, você vai se desculpar. Todas as cabeças viraram para cima. Beatriz Sinclair estava no topo da escada, postura reta como suas palavras. Ela usava um blazer preto, blusa branca e nenhuma expressão, só aquela calma treinada de alguém acostumado a ser ouvido, acostumado a ser obedecido. O rosto de Tiago mudou só um pouco. Senhora Sinclair, ele disse, já rindo nervoso. Eu só estava desculpando, ela disse, descendo os degraus devagar. Agora seria bom. Pedro piscou. Ele não a conhecia. Não de verdade. Só a vira uma ou duas vezes quando consertou a cerca dos fundos da propriedade meses atrás. Ela sempre era distante, sempre indecifrável. Hoje ela era outra coisa completamente. Tiago pigarreou. Claro, me desculpe. Senhor Oliveira, ele disse rígido. Não quis ofender. Pedro olhou para Beatriz, depois de volta para Tiago. Já fui insultado antes, ele disse baixinho. Não me incomoda. Beatriz parou na base da escada. Eu não pedi para ele se desculpar por sua causa, ela disse. Ela se virou para a turma. Eu pedi para ele se desculpar pela deles. O salão ficou parado. Então, suavemente, Beatriz olhou para Luana. Você quer aprender? Ela perguntou. Os olhos de Luana se arregalaram. Ela olhou para o pai. Pedro não respondeu logo. Ele observou Tiago, que agora olhava para o chão, mandíbula apertada. Eu só estou aqui para consertar o vazamento, Pedro disse finalmente. A voz de Beatriz não mudou. E eu estou aqui para consertar outra coisa. Ela se virou para a turma. Todo mundo faça uma pausa. 10 minutos, água, alongamento. Depois, para Tiago, vamos discutir o currículo no meu escritório. Depois, ela olhou para Pedro de novo. Dessa vez, a voz dela amoleceu. Não no tom, mas no peso.
Ela pode observar a aula por enquanto, ela disse, se você concordar. Pedro assentiu uma vez. Beatriz deu o menor dos sorrisos, mal perceptível, e saiu. O momento passou, mas o silêncio permaneceu. Luana sussurrou, pai, ela é incrível. Pedro sorriu. Ela é alguma coisa. Sim. Então, quase como um pensamento posterior, ele acrescentou, não conta para ela que a piada do cinto foi meio engraçada. Luana riu. Não conto. Mas você quase riu. Quase. Pedro concordou, colocando uma mão gentilmente nas costas dela. Eles se sentaram ao lado do salão. A aula recomeçou, mas dessa vez a voz de Tiago tinha perdido um pouco da aspereza. E Luana, ela não se encostou mais na janela. Ela se sentou reta, olhos abertos, assistindo tudo. Não de fora olhando para dentro, mas como alguém que acabou de encontrar a porta, entreaberta. Você tem certeza que quer fazer isso, Luana? A voz de Pedro era baixa, quase hesitante, enquanto eles estavam do lado de fora do dojo 2 dias depois. O céu era cinza-aço, o tipo de nublado que fazia a tarde parecer mais pesada do que devia. Ele ajustava as alças do kimono emprestado de Luana. 3 tamanhos maior, mangas enroladas 2 vezes. Ela olhava para as portas duplas à frente com olhos arregalados, energia nervosa irradiando dela como calor. Ela olhou para ele, queixo tremendo-as firme. Eu quero. Pedro assentiu devagar. Tá bom. Dentro, o dojo zumbia com o ritmo suave de membros se alongando, instruções sussurradas e o baque de pés descalços nos tatames polidos. Beatriz estava perto do escritório, prancheta na mão, conversando com o mestre Rafael, um homem mais velho com cabeça raspada e uma quietude como pedra. Ele não se mexia muito, mas quando se mexia, o salão parecia notar. O treinador Tiago estava no fim dos tatames, assistindo uma fila de alunos se aquecendo. Seu sorriso era mecânico, educado, mas vazio. Camila, a aluna sênior, notou Luana e veio trotando, sua trança escura balançando atrás. Ei, Luana, na hora certa. Ela deu um aceno para Pedro. Eu cuido dela. Pedro hesitou. Camila se abaixou para Luana. Pronta para mostrar para esses caras o que você tem. Luana sorriu, nervosa, mas genuína. Pedro assistiu ela andar para o tatame, seguindo Camila como uma sombra, minúscula entre as fileiras de uniformes. Ela tem o seu jeito de andar. A voz de Beatriz ao lado dele era tão baixa que ele quase perdeu. Pedro se virou. Ela estava no seu terno afiado de sempre, braços cruzados, olhar fixo em Luana. Meu jeito de andar? Ele perguntou confuso. Aquela confiança quieta, ela respondeu, como se ela pertencesse mesmo quando ninguém a convidou. Pedro olhou de volta para o tatame. Ela não pegou isso de mim. Ela só não sabe quando ter medo ainda. Beatriz inclinou a cabeça levemente. Ou talvez ela saiba e ande mesmo assim. Houve um silêncio, não constrangedor, mas como uma ponte que nenhum dos dois tinha cruzado ainda. Obrigado, ele disse finalmente. Pelo quê? Por vê-la. Por não mandá-la embora. Beatriz ficou quieta por um momento. Então, eu não fiz isso por caridade, Pedro. Ela pausou, depois acrescentou. Tem algo quebrado nesse salão. Eu só não tinha percebido o quanto até ela olhar pela janela. Pedro a estudou. O jeito que a voz dela baixava levemente quando falava do dojo, como se não fosse só um lugar, fosse uma promessa que alguém não cumpriu. Você construiu esse lugar, ele disse. Não foi. Ela assentiu. Meu marido construiu. Eu financiei. A voz dela era uniforme, mas a rachadura por baixo era real. Ele queria um lugar onde as crianças aprendessem não só a lutar, mas como não lutar. Onde o faixa não fosse sobre poder, mas progresso. E agora? Pedro perguntou. Beatriz exalou. Agora é um negócio. Classificações, medalhas, velocidade, aparências. Pedro olhou para onde Tiago estava latindo comandos para outro grupo. Ele comanda como um quartel. Os olhos de Beatriz eram afiados. Ele foi campeão estadual, carismático, dava resultados. Os pais adoravam ele. Depois, quase para si mesma, mas eu parei de ouvir minha intuição no dia que assinei os papéis de transferência de autoridade. Pedro cruzou os braços.
Sua intuição talvez precisasse de uma chave inglesa mais barulhenta. Isso fez Beatriz rir baixinho, mas sinceramente, foi a primeira vez que Pedro a viu baixar a máscara de sala de reunião. Só uma mulher, cansada, talvez tentando. Ela olhou de volta para ele. Você nem piscou quando ele te humilhou. Por quê? Pedro olhou para baixo. Sua voz, quando veio, era baixa e firme. Porque se eu reagisse, ela lembraria disso mais do que o insulto. O olhar de Beatriz amoleceu. Isso é raro. Não devia ser, ele disse. Mas é. Eles ficaram em silêncio por um momento mais. No tatame, Camila guiava Luana por uma série lenta de movimentos. Luana tropeçou, depois se recuperou. Ela olhou uma vez para Pedro. Ele deu um joinha, sutil mas firme. As costas dela endireitaram. Beatriz seguiu o olhar dele. Ela vai ser boa. Pedro sorriu levemente. Ela já é. Só não sabe ainda. O telefone de Beatriz vibrou. Ela olhou, mas não se mexeu. O treinador Tiago quer marcar uma demonstração particular na semana que vem, ela disse. Diz que vai mostrar a superioridade da academia. Pedro ergueu uma sobrancelha. Parece que ele quer vingança. Beatriz não respondeu. Ela só assistiu Luana, voz distante. Deixa ele falar por enquanto. Pedro a estudou. Você tem um plano. Ela olhou para ele completamente então, pela primeira vez. Ainda não, mas tenho algo melhor. O quê? Beatriz deu um pequeno sorriso sabido. Eu tenho perguntas que finalmente estou pronta para fazer. Pedro riu. Essas tendem a ser mais perigosas que respostas. Exatamente, ela disse, virando para ir. Então, pausando, ela acrescentou por cima do ombro. Aliás, acho que suas calças não precisam de cinto. Pedro sorriu. Vou avisar pro treinador Tiago. Ela desapareceu no corredor. A porta clicou atrás dela. Pedro olhou de volta para Luana. Ela estava equilibrando agora, cambaleante, mas focada. Cada vez que caía, se levantava mais rápido. Não por desafio, por fé que podia. E pela primeira vez em anos, Pedro sentiu algo se mexer. Não raiva, não arrependimento, mas o batimento fraco de algo que ele pensou ter enterrado para sempre. Esperança. Você tem certeza que quer ir em frente com isso? O sussurro de Camila cortou o vestiário como um bisturi, afiado, preocupado, honesto. Pedro estava na frente de um espelho arranhado, ajustando a gola do seu antigo kimono de treino. Era cinza azulado desbotado, amassado de anos dobrado no fundo do armário. Um pequeno remendo no ombro uma vez segurava um logo de equipe. Agora só a sombra restava. Eu não estou aqui por um troféu, ele disse, amarrando faixa devagar. Estou aqui por um lugar. Camila pareceu confusa. Pedro encontrou os olhos dela no espelho. Para minha filha naquela mesa, nesse salão. Do lado de fora, o eco de alunos se reunindo quicava nas paredes do dojo. Hoje era o dia da demonstração improvisada de Tiago. Um show calculado de domínio mascarado como treino. Beatriz tinha concordado, mas insistiu que fosse feito de forma transparente na frente de todo mundo. Sem sparring nos fundos, sem política, só verdade no tatame. E agora, enquanto espectadores enchiam os bancos ao redor, pais, alunos, até o mestre Rafael sentado com o cobertor dobrado no colo, Pedro pisou descalço no centro. Ele não andava como um lutador. Andava como um homem trazendo algo de volta, algo enterrado. O treinador Tiago estava do outro lado, impecável no kimono branco, faixa preta brilhando, sorriso apertado. Era o tipo de sorriso que dizia, eu já ganhei, e só preciso que a multidão veja você perder. Que bom que veio, Tiago disse levemente, alto o suficiente para o público ouvir. Eu estava preocupado que você estivesse ocupado demais desentupindo ralos. Algumas risadas ecoaram do fundo. Pedro não respondeu. Ele simplesmente se curvou respeitosamente. Tiago retribuiu a reverência. Afiada, mecânica. Beatriz entrou em cena, prancheta na mão. Isso é uma demonstração controlada, ela disse. Sem golpes na cabeça. Sem submissões a menos que verbal. Pare quando mandado. Claro, ambos assentiram. Beatriz recuou. Comecem. Nos primeiros segundos, ninguém se mexeu. A postura de Pedro era relaxada. A de Tiago, tensa.
Seus pés dançavam levemente, ombros soltos mas calculados. Um showman. Então, com força súbita, Tiago avançou, chute giratório, limpo como livro didático, cortando o ar com velocidade treinada. Pedro não contra-atacou. Ele desviou. Não com pânico, com precisão. O chute errou por centímetros. Outro seguiu. Gancho, soco, jab, chute lateral. Todos fluentes, todos rápidos. Pedro não tocou nele. Ele desviou. Movimento mínimo. Sem show, só clareza. A multidão se inclinou. Na borda do tatame, Luana sentou ao lado de Camila, olhos arregalados. Por que ele não está revidando? Luana sussurrou. O olhar de Camila nunca saiu do tatame. Porque ele não precisa ainda. Os golpes de Tiago vinham mais rápidos, mais pesados. Sua respiração aprofundou. Suas sobrancelhas franziram, não em foco, mas em frustração. Pedro se movia como um homem que já esteve ali antes, não nesse salão, mas em piores. Seu silêncio não era covardia, era disciplina, maestria sem ego. E pela primeira vez, o dojo ficou quieto, sem aplausos, sem comentários, só o som de pés descalços e respiração. Então Tiago se cedeu, perna esquerda alta, mirando o ombro de Pedro. Um movimento chamativo, mas Pedro não estava lá. Ele tinha entrado no arco, a mão esquerda mal roçando o centro de equilíbrio de Tiago, e Tiago tropeçou, não por um golpe, por ausência. O espaço onde o oponente devia estar simplesmente sumiu. Tiago se equilibrou, virou bruscamente, mandíbula cerrada. Você tem medo de me bater? Ele latiu, peito subindo. A voz de Pedro era calma, mas ecoava. Tenho medo de te ensinar algo que você não está pronto para aprender. Suspiros, alguns assovios baixos. Beatriz cruzou os braços, expressão indecifrável. Tiago rugiu e atacou cru. Agora, menos show, mais fúria. Pedro encontrou, não com força, com fluxo, uma mudança, um desvio, uma redireção de energia. E então, tão de repente que alguns podem ter perdido, Pedro enganchou atrás do joelho de Tiago. Com um pé pegou o equilíbrio com a palma no peito e deixou ele cair. Sem violência, só gravidade. Tiago acertou o tatame com um baque seco. Silêncio. Pedro não se gabou, não ergueu o punho. Ele recuou e se curvou. Tiago ficou lá um segundo a mais que necessário. Beatriz foi para o centro. Essa demonstração está concluída. Depois ela olhou para Tiago. Você quer dizer algo? Tiago sentou, rosto corado, suor grudando na mandíbula. Sua voz era baixa, rachada. Não. Beatriz assentiu uma vez. Muito bem. Ela se virou para Pedro. Você não veio aqui para provar algo? Ela disse. Pedro olhou para Luana, depois de volta para Beatriz. Não, ele disse. Eu vim para mostrar para ela. Você não precisa ser barulhento para ser ouvido. Os olhos de Beatriz piscaram. Depois ela recuou, gesticulando para a saída. Pedro ajudou Tiago a se levantar do mesmo jeito que ajudaria qualquer homem que caísse. E nesse gesto, não um movimento, mas um momento, algo mudou. Respeito nem sempre é conquistado por domínio. Às vezes é restaurado por contenção. Enquanto Pedro voltava para Luana, a plateia começou a aplaudir devagar. Não alto, não teatral, mas real. E em algum lugar profundo no peito de Beatriz Sinclair, debaixo da lógica guardada e do distanciamento fino como papel, uma rachadura de algo quente reapareceu. Algo como crença, não na vitória, mas na possibilidade. A garagem estava silenciosa, exceto pelo tic-tac suave do metal esfriando. Pedro estava na frente da bancada, mangas enroladas, óleo de motor manchando as rachaduras dos nós dos dedos. Um radiador velho chiava atrás dele, tentando aquecer o espaço apertado. A bicicleta de Luana encostada na parede, meio consertada. Na prateleira acima, uma foto empoeirada de uma mulher com olhos suaves e sorriso torto olhava de volta para ele. Ele não tocava naquela moldura há anos. Do lado de fora, o vento uivava baixo e frio. Outubro estava se instalando na cidade de São Paulo como uma respiração lenta. Luana tinha ido para a cama cedo depois do treino, cansada, mas feliz. Ela não parou de falar sobre Camila, sobre o jeito que Beatriz olhou para ela depois da aula. As palavras saíam dela como luz.
Ela disse que eu tinha equilíbrio. Ela disse que eu ouvi. E Pedro ouviu também, em silêncio, sorrindo no escuro enquanto ela adormecia no meio da frase. Agora ele estava sozinho. Seus dedos alcançaram a foto. A poeira grudava no vidro como memória. Ela teria adorado isso. Veio uma voz atrás dele. Pedro se virou. Beatriz estava na porta, casaco apertado ao redor dela, seus saltos batendo suavemente no concreto enquanto entrava, olhando ao redor para as prateleiras bagunçadas, as ferramentas velhas, a caneca azul marinho desbotada perto da pia. Como você me achou? Ele perguntou. Perguntei para Camila. Ela disse simplesmente. Disse para ela que tinha uma entrega para o treinador dela. Pedro ergueu uma sobrancelha. E o que você está entregando? Beatriz tirou algo da bolsa. Um caderno encadernado em couro, gasto nas bordas. Ela o estendeu com as duas mãos, não como um presente, mas como uma verdade. Isso era do meu marido, ela disse, o diário de treino dele. Ele começou na faculdade. Notas, diagramas, filosofias. Algumas pessoais, algumas dolorosas. Pedro não estendeu a mão. Seus olhos ficaram nos dela. Eu não preciso de um manual, ele disse. Não é um manual, ela respondeu. É um mapa. Uma pausa. Pedro pegou com cuidado. O couro era macio, envelhecido. Dentro, tinta desbotada traçava a primeira página. Uma faixa preta é só uma faixa branca que nunca parou de aparecer. Pedro engoliu em seco. Beatriz olhou para a foto na prateleira. Ela. Ele assentiu. O nome dela era Fernanda. Ela parece gentil, Beatriz disse. Era. Ele sussurrou. Ela iluminava as salas e era esperta. O tipo de mulher que te fazia sentir sempre 5 segundos atrasado, mas você não se importava em alcançar. Beatriz sorriu levemente. O que aconteceu? Pedro passou a mão no queixo. Ela ficou doente. A gente não sabia o quão ruim no começo, só fadiga, depois tosse. E então, uma noite, eu a levei para o pronto-socorro. Eles diagnosticaram errado. Mandaram a gente para casa. Ele pausou, olhos escuros. Ela desmaiou 3 horas depois. Sangramento interno. Quando voltamos, era tarde demais. Beatriz não falou. Não se mexeu. Pedro olhou para ela então. Não com defesa, mas com o tipo de vulnerabilidade nua que faz homens parecerem mais altos, não menores. Eu lutei em lugares que a maioria das pessoas não consegue pronunciar. Parei homem de morrer com nada além de uma caneta e adrenalina. Mas naquela noite, eu não consegui nem salvar minha esposa num hospital a 30 minutos de casa. Sua voz rachou na última palavra como uma nota dobrada demais. Beatriz se aproximou. E você acha que isso te desqualifica para ajudar agora? Ela perguntou. Pedro balançou a cabeça. Acho que me desqualifica para fingir que tenho algo que vale a pena ensinar. Ela não discutiu. Em vez disso, andou para o canto da garagem, passando a mão na bancada como alguém se reacostumando com um velho amigo. Depois se virou. Sabe o que mais me assusta? Ela perguntou. Pedro ergueu uma sobrancelha. Que eu construí algo que meu marido odiaria. Pedro observou ela. Eu pensei que estava preservando o sonho dele. Ela continuou. Mas deixei as pessoas erradas assumirem. Chamei de liderança. Era evasão. Ela olhou para baixo. E você? Você acha que ficar fora do ringue protege Luana. Mas se mostrar suas cicatrizes for exatamente o que dá força para ela? Silêncio. Depois Pedro colocou o caderno com cuidado. Ela merece melhor que os pedaços quebrados de mim, ele disse. Beatriz encontrou o olhar dele. Então mostre para ela como construir com eles. Essa frase ficou no ar, sólida, inabalável. Do lado de fora, um galho batia na janela como uma batida quieta do vento. Beatriz endireitou o casaco. Não vou ficar, ela disse. Só queria que você tivesse esse diário. Talvez ajude, talvez não. Mas não está fazendo bem acumulando poeira na minha gaveta. Pedro assentiu uma vez, voz baixa. Obrigado. Enquanto ela chegava na porta, pausou. Pelo que vale, ela disse sem virar. Acho que você já começou a ensinar de novo, mesmo sem perceber. Ela saiu para a noite. Pedro ficou no silêncio, o diário ainda aberto ao lado dele.
Ele traçou os dedos na próxima página, onde uma frase única tinha sido sublinhada 3 vezes. Ensine eles a ficar de pé. Depois, ensine quando não ficar. Seus olhos foram para a bolsa de dormir de Luana no quarto ao lado, e pela primeira vez em anos, ele se permitiu um piscar de possibilidade. Não redenção, mas retorno. Sábado de manhã na Academia St. Clair geralmente era uma máquina, treinos cronometrados com precisão, tatames impecáveis. A voz do treinador Tiago cortando cada corredor como um metrônomo ajustado para a autoridade. Mas não hoje. Hoje algo estava errado. Beatriz sentiu antes de ver. O corredor estava mais quieto. O riso das crianças menores não quicava do mesmo jeito. Até os alunos mais velhos evitavam contato visual por mais tempo que o usual. Algo tinha mudado, e não era só Pedro. Era tudo ao redor dele. Beatriz entrou na sala de observação, onde um punhado de pais sentava assistindo. Pedro estava no tatame com Camila e 3 alunos intermediários, guiando eles por um exercício básico de contrarrotação. Nada chamativo, mas era o jeito que eles ouviam. Ombros relaxados, olhos fixos, sem tensão, só foco. Ela não interrompeu, só assistiu. Pedro ajustou a postura de um aluno. Tente não empurrar a força de volta, ele disse. Absorva. Deixe passar e transforme em outra coisa. O menino assentiu. Tentou de novo. Melhor. Pedro deu um pequeno aceno de aprovação. Camila andou até lá entre os exercícios, limpando o suor da testa. Ele não ensina como Tiago. Beatriz sorriu. Como assim? Ele ensina como se lembrasse como é ser ruim em algo. Isso acertou mais forte do que ela esperava. Beatriz escaneou o dojo de novo. Tiago não estava lá. Onde ele está? Ela perguntou. Camila hesitou. Não apareceu. Primeira vez em meses. Ele ligou? Não, só sumiu. A intuição de Beatriz apertou. Ela foi para o corredor até o escritório de Tiago. A porta estava entreaberta. Dentro, papéis faltando. Uma gaveta aberta, um dos armários de arquivos claramente vazio. Sua respiração parou. De volta na entrada principal, ela encontrou o mestre Rafael, que estava saindo do carro. Ele se movia devagar agora, idade em cada junta, mas seus olhos ainda eram afiados como lâmina. Preciso falar com você, ela disse baixinho. Rafael se curvou levemente. Deixa eu adivinhar. Você encontrou a rachadura. Beatriz piscou. O quê? Rafael andou devagar ao lado dela para o corredor dos fundos. Eu disse para o seu marido uma vez, um dojo não é feito de madeira e faixas. É feito de silêncio, ele disse. Onde tem medo, ecoa. Onde tem paz, segura. Ultimamente, esse lugar está muito barulhento. Beatriz parou. Você sabia que Tiago estava planejando ir embora. Rafael assentiu uma vez. Ele já foi. Só não te contou ainda. Mas por quê? Rafael virou para ela com o tipo de olhar que tira desculpas, porque ele sabia que a maré virou. Ela sentou com isso por um momento. O corredor zombia fracamente com os baques do treino de sparring atrás deles. Beatriz se encostou na parede, olhando uma rachadura fina que corria pelo gesso, quase invisível. Ela falou sem olhar. Eu pensei que estava segurando tudo junto. Rafael deu um pequeno sorriso. Você estava, por isso rachou onde você não via. De volta na sala de treino, Pedro tinha acabado o exercício. Ele ajudou uma menininha, talvez de 6 anos, a amarrar o faixe de novo, pacientemente mostrando como laçar e cruzar. Assim, ele disse, não muito apertado. Você está aqui para respirar, não para batalhar. A menininha riu. Beatriz assistiu ele, quietamente tocada. Rafael seguiu o olhar dela. Ele ensina como um homem que uma vez esqueceu como curar, ele disse, e lembrou pelas mãos de outro. Os olhos de Beatriz amoleceram. Uma voz suave puxou de volta. Luana parada na porta com o folheto na mão. Senhora St. Clair. Beatriz virou. Luana ergueu o papel. O treinador Pedro disse que eu devia te perguntar antes de assinar. Beatriz pegou. Convite local para jovens. Exibição aberta de sparring. Ela olhou para Luana. Você quer competir? A menina hesitou. Não para ganhar, só para não ter medo. Beatriz se abaixou, nivelando com ela. Sabe, ela disse gentilmente,
Quando eu tinha sua idade, uma vez fiquei na beira de uma prancha de mergulho por 23 minutos. Não pulei. Tiveram que vir me pegar. Os olhos de Luana se arregalaram. Sério. Beatriz assentiu solenemente. Chorei o caminho todo da escada, mas voltei no dia seguinte e no outro. Você pulou algum dia? Eventualmente, Beatriz sorriu. Não foi gracioso, mas foi meu. Luana sorriu de volta, pequeno mas forte. Beatriz assinou o formulário. De volta dentro, Pedro pegou o olhar dela enquanto Luana voltava para o tatame. Beatriz ergueu o papel assinado como um sinal silencioso. Pedro deu menor aceno. Aprovação, gratidão e algo mais quente por baixo. Conexão. Mais tarde aquela noite, Beatriz ficou na beira do dojo sozinha. Luzes baixas, vozes sumidas. Ela olhou ao redor para o espaço que o marido sonhou. Por anos. Tinha sido monumento ao luto, um mausoléu disfarçado. Mas agora estava mudando. Respirando de novo. Ela virou enquanto Pedro entrava, bolsa de ginástica na mão. Ouvi que Tiago limpou o escritório dele. Ele disse. Ela assentiu. Sem bilhete, sem ligação. Pedro deu de ombros. Às vezes as pessoas somem quando perdem o espelho que estavam acostumadas a se ver. Beatriz se encostou no batente da porta. Ele odiava que você nunca bateu nele. Pedro ergueu uma sobrancelha. Por isso eu não bati. Ela sorriu, depois baixinho. Esse lugar não precisa ser salvo. Precisa ser lembrado. Acho que você está me ajudando a fazer isso. Pedro largou a bolsa. Você já pensou em começar de novo? Beatriz olhou para cima. Com o dojo, contudo, ele disse. A pergunta ficou no ar. Não flerte, não pressão, só uma possibilidade suave. Beatriz não respondeu, mas também não foi embora. E às vezes o silêncio é seu próprio tipo de sim. A manhã do convite para a jovem chegou como silêncio antes de uma tempestade, quieta demais, parada demais. Do lado de fora do ginásio comunitário no Rio de Janeiro, fileiras de pais bebiam café com mãos nervosas, enquanto crianças em uniformes impecáveis pulavam nos pés ou boxeavam o ar. Dentro, os tatames brilhavam sob as luzes do estádio. Bancos dobráveis rangiam enquanto enchiam. Um banner esticado na parede dos fundos. Integridade acima da vitória. Beatriz insistiu nisso. Pedro ficou ao lado de Luana na área de aquecimento, abaixado no nível dela, ajustando faixa com dedos lentos, firmes. Você não precisa provar nada hoje, ele disse baixinho. Luana balançou a cabeça. Não estou tentando provar. Só quero lembrar. Lembrar o quê? Ela olhou para ele com aquele olhar feroz, honesto que ele estava reconhecendo cada vez mais como de Fernanda. Que eu não tenho mais medo de tentar. Pedro piscou, atordoado por um segundo. Depois sorriu. Isso é mais corajoso que qualquer coisa que eu fiz de farda. Das arquibancadas, Beatriz assistia a eles com braços cruzados. Hoje, sua roupa era mais suave, jeans, jaqueta cinza ardósia, sem saltos. Ela não precisava de armadura mais. Não ali. Ao lado dela sentava o mestre Rafael, assistindo com o tipo de quietude que nada tinha a provar. As primeiras rodadas começaram. Lutas rápidas, explosões curtas de energia nervosa, gritos, aplausos. O nome de Luana foi chamado na metade da rotação. Ela ficou de pé, se curvou e pisou no tatame. Seu oponente, um menino, uma cabeça mais alto, mais largo, mais avançado. A mão de Pedro instintivamente fechou em punho, depois relaxou. Deixa ela trabalhar. Ele sussurrou para si mesmo. Deixa ela respirar. O sino tocou. No começo, Luana circulou. Não correu. Ficou leve nos pés. O menino avançou, testando ela. Ela desviou uma, duas vezes, depois escorregou num tropeço leve e acertou o tatame. A multidão murmurou. Pedro se levantou instintivamente, mas Beatriz tocou gentilmente o braço dele. Ela não tá quebrada, ela disse baixinho. Luana sentou. Depois, devagar, deliberadamente, ficou de joelhos, se curvou e levantou de novo. O árbitro assentiu. Luta retomada. O minuto seguinte foi um borrão. Não de forma perfeita, mas de presença perfeita. Luana não ganhou nos pontos. Não ganhou nada. Mas quando o sino final tocou, o menino ofereceu a mão, e Luana pegou firme. Sem olhar para baixo, ela se curvou,
virou, saiu do tatame, e o salão aplaudiu quieto, respeitosamente. Na área de aquecimento, Pedro se ajoelhou e abriu os braços. Luana caiu neles. Eu caí, ela sussurrou. Ele beijou o topo da cabeça dela. É. E depois você levantou de novo. Ela se agarrou nele um momento mais, depois recuou, limpando o nariz na manga. Você acha que a mamãe teria orgulho? Pedro sorriu, olhos vidrados. Ela está aplaudindo mais alto que todos nós agora. Do outro lado do ginásio, um voluntário entregou um envelope selado para Beatriz. Ela abriu. Leu uma vez, depois outra. Uma batida. Tudo bem? Mestre Rafael perguntou. Beatriz não respondeu logo. Depois, Tiago fez uma reclamação formal. Rafael franziu a testa. Contra quem? Eu e Pedro, ela disse. Estamos corrompendo os padrões de ensino, minando a hierarquia de ranks. Rafael soltou uma respiração longa. Covardes sempre escrevem cartas quando perdem o salão. Ela olhou para ele. Ele também protocolou com a diretoria. Vão revisar na semana que vem. Rafael assentiu devagar. Então a gente dá algo para eles revisarem. Ela dobrou o papel, olhou para o ginásio onde Pedro e Luana sentavam, rindo baixinho. A voz de Beatriz era quase um sussurro. Eu não vou perder esse lugar. Rafael sorriu. Você não vai. Você finalmente está liderando ele. Mais tarde aquela noite, enquanto a multidão diminuía e voluntários enrolavam tatames, Pedro andou até Beatriz no canto perto do carrinho de suprimentos. Você se saiu bem hoje, ele disse. Ela ergueu uma sobrancelha. Eu não dei um soco. Você não precisava, ele respondeu. Você deixou a coragem de uma menininha falar mais alto que qualquer faixa preta. Beatriz olhou para ele. Eles vão vir para cima da gente mais forte agora. Pedro se encostou na parede ao lado dela. Deixa vir. Você não está preocupado. Ele balançou a cabeça. Eu já perdi o que mais importava. Não tenho medo de papelada. Beatriz virou para ele, procurando no rosto dele. Porque você ainda está aqui. Pedro, ele pausou. Depois, porque finalmente sinto que tô. Aquele silêncio ficou entre eles como um fio, apertado, dourado, vivo. Beatriz quebrou com uma risada suave. Sabe, a primeira vez que te vi, pensei que você era só mais um fantasma de macacão. Pedro riu. E você era a rainha do gelo com uma prancheta. Ela assentiu. Ainda tenho a prancheta. Ele olhou para ela. Sério agora? É, mas o gelo derreteu. Ela sustentou o olhar. Algo piscou. Sem beijo, sem gesto grandioso, só duas almas se aproximando 1 centímetro. Do lado de fora começou a chover, só garoa, o suficiente para molhar o mundo de leve. E de dentro do ginásio, parecia apenas caindo do céu. A sala de conferência cheirava a limpador de limão e apreensão. 3 homens e uma mulher sentavam na mesa longa de carvalho, polida como um espelho, com cadernos iguais e expressões neutras. O logo do dojo Sancler pendurado numa tela atrás deles, imóvel, quase indiferente. Burocracia tinha um jeito de silenciar histórias antes delas serem contadas. Beatriz sentava de um lado da mesa, ladeada por Pedro e mestre Rafael. Ela usava um terno azul marinho profundo, cabelo preso num coque baixo, prático. Não tinha espaço para suavidade ali, só verdade. E verdade, ela aprendeu, podia vestir aço quando precisava. Um homem no centro, Sr. Granger, chefe da diretoria regional de artes marciais, pigarreou. Revisamos a reclamação protocolada pelo Sr. Tiago. Ele começou, dedos entrelaçados. Alegações de liderança instrucional imprópria, desvio do currículo padrão e reestruturação não autorizada de avaliações de ranking. A voz de Beatriz era calma. Não estamos aqui para disputar as mudanças. Estamos aqui para explicar por que eram necessárias. Granger se recostou. Senhora Sancler, seu dojo opera sob hierarquia tradicional há mais de 20 anos. O que te dá autoridade para abandonar essa estrutura? Beatriz não piscou. A mesma coisa que me deu autoridade para mantê-la nos últimos 10. Resultados. Pedro se mexeu levemente na cadeira, não por desconforto, mas prontidão. Ele estava vestido simples, mas sentava reto, como um homem que passou a vida aprendendo a falar sem elevar a voz. Granger virou para ele.
Senhor Oliveira, você foi trazido sem credencial formal. Você está liderando aulas, avaliando alunos, até fazendo avaliações de faixa. Isso não é irregular. Pedro assentiu uma vez. Sim, senhor. Houve uma pausa, como se a diretoria esperasse mais. Pedro continuou. Medido. Mas acho que as crianças não ligam para o que está no papel. Elas ligam se você aparece, se você vê elas, se você melhora elas. Não só em chutes ou socos, mas em levantar quando é mais fácil ficar no chão. Uma integrante mais jovem da diretoria, senhora Lee, interveio. Mas sem regulação, como garantimos consistência? Como sabemos que você não está diluindo a integridade da arte? Pedro olhou direto para ela. Passei 12 anos na Marinha. Treinei em mais países do que consigo pronunciar. Vi artes marciais ensinadas debaixo de mosquiteiros em terra congelada, em silêncio com nada além de respiração e hematomas. E cada um daqueles lugares tinha mais integridade que uma dúzia de academias impecáveis, onde diziam para as crianças que elas não pertenciam porque os tênis não eram novos. Isso acertou forte. Beatriz se inclinou. Isso não é sobre rebelião. É sobre retorno. Não estamos quebrando tradição. Estamos lembrando porque ela importava em primeiro lugar. Granger batucou a caneta e as exibições de alunos, os convites abertos. Não é assim que essa região opera. Rafael finalmente falou, sua voz lenta, gasta, mas firme. Então talvez está na hora da região alcançar. O salão ficou parado. Depois passos do lado de fora. Uma batida suave. Granger franziu a testa. Estamos no meio da... A porta abriu. Luana entrou, mãos tremendo levemente enquanto segurava algo, uma foto impressa. Eu sei que não devia estar aqui, ela disse, voz tremendo, mas queria dizer algo. Beatriz se levantou, coração pulando. Luana. Pedro tocou gentilmente o braço dela. Deixa ela. Luana virou para a diretoria, erguendo a foto. Era dela 6 meses atrás. Encolhida num banco fora do dojo, mochila pela metade, olhos vermelhos. Essa era eu antes, ela disse. Depois tirou uma segunda foto. E essa sou eu agora. Era do convite, ela no meio de uma reverência, bochechas coradas de orgulho. Eu não ganhei, mas não me escondi. Isso que o treinador Pedro me ensinou. Que mesmo se eu for pequena ou com medo ou lenta, eu ainda ocupo espaço. Ainda sou vista. Ela olhou direto para o painel. Não é para isso que as artes marciais servem? Silêncio, o tipo que humilha homens crescidos. Beatriz andou para frente, colocou gentilmente uma mão no ombro de Luana e a guiou de volta para a porta. Enquanto saíam, Granger sentou quieto, dobrando as mãos. Vamos deliberar, ele disse por fim. Vocês recebem nossa decisão até segunda. Beatriz assentiu. Obrigada. Mas enquanto ela e Pedro saíam para o sol do lado de fora, a voz dela tremia levemente. Não sei se isso foi suficiente. Pedro olhou para ela. Você mostrou o coração do lugar. Se eles não vêm agora, nunca vão. Ela pausou. E se revogarem nossa certificação? Ele deu de ombros. Então a gente constrói algo maior. Beatriz olhou para ele, meio sorrindo. Você acha mesmo que a gente consegue? Pedro olhou de volta para o prédio, estéril, alto, esquecendo seu próprio batimento. Acho que já estamos. Aconteceu numa quarta. Sem aviso, só um e-mail frio da Diretoria Regional de Artes Marciais com assunto credenciamento revogado. Efetivo imediatamente. Ao meio-dia, os cartões de acesso do dojo foram desativados. Os tatames enrolados por ordem do Estado. O selo regional tirado da parede dos fundos. O nome de Beatriz removido da lista de instrutores licenciados. A área jurídica interveio. As fechaduras trocadas. O servidor de progresso de alunos e inscrições suspenso. Sem apelação. Sem explicação além de vaga não conformidade. Pedro descobriu quando seu nome sumiu do diretório interno. Ele ficou lá, telefone ainda na mão, olhando a tela branca vazia. A mensagem repetia na cabeça dele. No interesse de preservar os padrões regionais de artes marciais, o credenciamento do Dojo Saint-Clair foi terminado. Beatriz sentou no chão do escritório dela, joelhos dobrados, blazer jogado na mesa atrás. A carta tremia na mão dela. Eles nem escutaram. Ela sussurrou.
Eles viram Luana falar. Ouviram a gente e ainda assim. Eles nunca iam escutar, Pedro disse. Só estavam esperando o momento certo para fazer a gente parecer que perdemos. Beatriz balançou a cabeça. Isso não é mais sobre a gente. É sobre cada criança que achava que esse lugar era seguro. O dojo ecoava, vazio agora, despido de som e movimento. A luz mudou para mais fria de alguma forma, como se o prédio soubesse que foi traído. Pedro pegou uma faixa branca perdida no banco e virou nas mãos. Engraçado, ele disse baixinho. Essa coisinha me assustava mais que qualquer campo de batalha. Beatriz olhou para cima. Por quê? Porque lá fora, Pedro disse, acenando para o mundo além das portas de vidro, eu sabia o que estava lutando. Aqui, eu tinha que enfrentar eu mesmo. Eles sentaram em silêncio por um longo tempo. Depois Beatriz se levantou devagar, o rosto endurecendo, não com amargura, mas com determinação. Não vou deixar eles nos apagarem. Pedro ergueu uma sobrancelha. Tô falando sério, ela disse. Eles podem tirar a licença, o registro, o título, mas não podem tirar a verdade e não podem tirar as crianças. Ele observou ela. O fogo nela agora era diferente de antes. Menos polimento corporativo, mais chama crua. Menos Sanclera CEO, mais Beatriz, a mulher que uma vez ficou na frente do caixão do marido e jurou carregar algo maior que luto. O que você está pensando? Ele perguntou. Ela andou para a frente do dojo e destrancou a porta lateral, a que abria direto para a ala velha de manutenção do prédio, onde salas de armazenamento não usadas acumulavam poeira há anos. A gente faz espaço, ela disse. Não um dojo. Ainda não. Um começo. Pedro seguiu ela pelo corredor estreito. Ela empurrou uma porta. Dentro, azulejo rachado, fios expostos, teias de aranha no canto. Perfeito. Deixa eles nos fecharem no papel, Beatriz disse. A gente constrói um lar com as mãos. Pedro sorriu. Você sabe que a gente não tem seguro para trem no squat não autorizado, né? Ela virou para ele. Então a gente chama de outra coisa. Não um dojo, não um programa. O que então? Ela pausou. Um círculo. Ele piscou. Um o quê? Beatriz andou para o centro da sala e se ajoelhou, traçando uma linha na poeira com o dedo. Círculos são antigos, ela disse. Sem cantos, sem ranks, só pessoas se aparecem de novo e de novo até o medo ficar sem fôlego. Pedro olhou para ela. Você percebe que isso provavelmente é ilegal. Ela deu um sorrisinho. Você lutou no Afeganistão. Acho que a gente sobrevive a umas violações de código. Naquela noite, Pedro voltou para casa tarde. Luana já estava na cama, mas a luz do quarto dela ainda acesa. Ele espiou. Ela estava lendo, ou fingindo, os olhos cansados. Você tá bem, filhota? Ela olhou para cima. Eles fecharam? Pedro assentiu. Luana engoliu. Então, a gente não tem mais um dojo. Pedro andou e sentou na beira da cama. Não temos um prédio, ele disse. Mas isso não é o que um dojo é. Ela franziu a testa. Então o que é? Ele se inclinou, bateu um dedo no peito dela. É aqui. É onde as pessoas se juntam para aprender a ficar mais altas, a ouvir melhor, a lutar sem machucar. Isso não some só porque alguém apaga as luzes. Luana ficou quieta por um tempo. Depois sussurrou. Não quero que acabe. Pedro a abraçou. Não acabou, ele disse. Só está mudando de forma. Mais tarde aquela semana, eles se reuniram na sala velha de armazenamento. Beatriz, Pedro, Rafael e 6 alunos que não ligavam para certificações ou selos. Sem tatames, sem som, sem faixas, só respiração, só presença. Beatriz ficou no centro. Não estamos aqui para ganhar ranking, ela disse. Estamos aqui para reclamar ritmo, para lembrar por que nos movemos e por que ainda importamos. Depois assentiu para Pedro. Ele avançou, mãos abertas, voz firme. Curvem não para mim, ele disse. Curvem para a parte de vocês que apareceu, mesmo quando era mais fácil ficar em casa. Todos se curvaram, e assim, um novo dojo nasceu. Não no papel, mas no propósito. A ligação veio às 6h12 da manhã. Pedro estava no meio de fritar ovos, ainda meio dormindo, quando o telefone vibrou pela bancada. O número desconhecido, mas algo na intuição dele disse para atender. Treinador Pedro.
A voz do outro lado estava sem fôlego. É Mariana, mãe da Luana. Ela teve um acidente. O tempo colapsou em estática. Luana estava andando para a escola com uma amiga. Um caminhão de entrega furou o sinal. A amiga estava bem. Luana não. Quando Pedro chegou no hospital, o sol não tinha subido todo. O céu do lado de fora era cinza suave, como se alguém tivesse esquecido de terminar de colorir a manhã. Ele rompeu na área de espera do pronto-socorro, ainda usando o moletom que dormiu. Mariana sentava curvada numa cadeira, rosto pálido, olhos arregalados. Ela tá na cirurgia, ela disse sem erguer o olhar. Fratura composta no fêmur. Pedro afundou ao lado dela, o corpo se movendo mais lento que a mente. Ela vai ficar bem, ele disse mais para si mesmo. Mariana exalou tremendo. O médico disse que o osso pode curar, mas ela pode não recuperar o movimento total. Não o suficiente para esportes. As palavras acertaram como uma bomba quieta. Não gritada, mas sinal. Pedro olhou para o chão. Eu devia ter andado com ela. Mariana olhou para ele. Pedro, não faz isso. Eu prometi para ela, ele sussurrou. Prometi que ela podia continuar crescendo. Continuar de pé. Ela ainda pode. Pedro não respondeu. Algumas horas depois, Beatriz chegou usando um casaco cinza grosso e sem maquiagem. Ela não falou. Só sentou entre eles, uma mão no ombro de Mariana, a outra descansando no de Pedro. Às vezes os melhores líderes não dizem nada. Quando o cirurgião finalmente saiu, Pedro se levantou antes de registrar. Ela está estável, o médico disse, mas a recuperação vai ser longa. Meses de fisioterapia. Ela vai precisar de apoio, uma comunidade. A voz de Beatriz era suave, mas firme. Ela tem uma. Foi uma semana antes de Luana abrir os olhos. A primeira coisa que viu foi o pôster desbotado que Pedro pregou na parede do hospital. Uma foto do tatame velho do dojo. Aquele com contorno de giz ainda levemente visível onde Tiago marcava posições de pés. A voz dela saiu fina. Treinador? Pedro se inclinou para frente, apertando a mão dela. Bem aqui, filhota. Ela piscou. Eu caí errado. Ele soltou uma risada tremida. Não. O mundo só deu um soco ruim. Ela ficou quieta por um instante. Vou poder chutar ainda? Pedro engoliu. Não por um tempo, mas algum dia. Ele não mentiu. Eu não sei. Ela olhou para o teto. Então, acho que está na hora de aprender algo novo. Pedro piscou. Tipo o quê? Luana sorriu levemente. Equilíbrio. Algumas noites depois, Beatriz ficou na cozinha pequena de Pedro, ajudando a mexer macarrão instantâneo enquanto Luana dormia no quarto ao lado. Ela é mais dura que nós dois, Beatriz disse. Pedro assentiu. Ela não sabe como desistir. Beatriz se encostou na bancada, assistindo ele. Nem você. Ele pausou, colher pairando sobre a panela. Não sou o homem que eu era. Isso não é o que te faz poderoso, Beatriz disse. É que você continuou aparecendo depois que ele se foi, depois que ela ficou doente, depois que nos fecharam. Você continuou aparecendo mesmo assim. Pedro olhou para baixo, voz baixa. Às vezes sinto que estou colado com fita adesiva e tempo emprestado. Beatriz se aproximou. É assim que a maioria dos heróis começa. Eles ficaram em silêncio, centímetros separados. O vapor da panela subia entre eles como respiração. Beatriz estendeu a mão e tocou gentilmente o peito dele. Sabe, para alguém que não usa mais uniforme, você ainda carrega comando. Pedro olhou para ela. E para alguém que parou de acreditar em finais felizes, Beatriz ergueu uma sobrancelha. Você está começando a parecer um. Aquele fim de semana, o círculo se reuniu de novo. Eles não anunciaram, não colocaram folhetos. A palavra só se espalhou. Mais crianças, mais pais. Pessoas que ouviram, pessoas que não ligavam para faixas ou emblemas, pessoas que precisavam de cura. Beatriz abriu a sessão. Isso não é sobre competição, ela disse. É sobre voltar à vida. Pedro ensinou aquecimento. Movimentos simples, respiração gentil, passos controlados. Depois, no fim, andou para o centro. Quero compartilhar algo, ele disse. O salão silenciou. Eu acreditava que força era medida pelo peso que você carregava.
Mas ultimamente aprendi que é medida pelo que você está disposto a largar. Orgulho, culpa, medo. Ele olhou para onde Luana sentava na cadeira de rodas, assistindo, olhos alertas. Ela não é menos porque não pode ficar de pé. É mais porque ainda quer. Luana deu um joinha. O grupo sorriu. O momento durou suave e sagrado. Beatriz fechou os olhos, deixando o calor se assentar nela. Ela sussurrou quase para si mesma. Isso é o que meu marido sonhou. Não um negócio, não uma marca, mas um lugar onde coisas quebradas podiam começar de novo. Pedro ouviu ela, e em algum lugar naquele silêncio, os dois sabiam que isso não era o fim de algo. Era o renascimento. A neve caía em espirais lentas do lado de fora das janelas, fina, suave, silenciosa. Dentro, a sala comunitária emprestada atrás do antigo correio, cadeiras dobráveis circulando um tatame improvisado. O círculo tinha crescido além das raízes da sala de armazenamento. Não tinha orçamento, não tinha aquecimento, mas estava cheio. Crianças se alongando, pais montando garrafas térmicas. Alguém trouxe velas, a bateria, piscando como espíritos pequenos, determinados. E no centro de tudo, sentava Luana. Sua cadeira de rodas agora parte do círculo, não fora dele. Ela usava um kimono novo, presente de Rafael, com o nome dela costurado com cuidado acima do coração. Pedro ficou ao lado dela, segurando algo nas duas mãos, uma faixa, não preta, não branca, mas cinza ardosa e profundo. Uma cor que segurava os dois extremos do espectro, a cor da chuva antes da flor, a cor da força antes da luz. Isso, ele disse para o grupo, não faz parte de nenhum sistema de ranking sancionado. Ele olhou para Luana. Mas hoje a gente faz o nosso. O salão aquietou. Pedro virou para Luana e se ajoelhou para ficarem no mesmo nível. Você nos ensinou mais nos últimos meses do que algumas pessoas aprendem numa vida. Sobre ficar de pé quando não pode, sobre liderar sem gritar, sobre não precisar de pernas para carregar peso. Luana piscou lágrimas. Essa faixa, Pedro continuou, não é por técnica, é por verdade. Você não precisa usar se não quiser. A voz de Luana era pequena, mas firme. Eu quero. Ele amarrou gentilmente na cintura dela. Ficou lá como um voto. Beatriz assistiu do canto, braços cruzados, seu coração batendo com algo velho e novo ao mesmo tempo. Orgulho, saudade, completude. Ela avançou, pigarreando. Eu também tenho algo, ela disse. Do bolso do casaco, tirou uma caixinha de madeira e abriu. Dentro, um pin polido, circular, gravado com uma fênix subindo de um nó de faixa. Isso foi desenhado pelo meu marido antes de morrer. Ela disse que ele nunca premiou ninguém. Ela andou até Pedro, mas acho que ele escolheria você. Pedro piscou. Beatriz prendeu o pin na manga dele. Isso não é um título, ela disse. É um obrigado. Por carregar o que não podia ser carregado. Por aparecer de novo, mesmo quando o salão escureceu. Ele olhou para ela, olhos arregalados. Beatriz. Ela sorriu. Você não só ajudou a reconstruir o dojo. Você me reconstruiu. Houve uma pausa, algo não dito no ar entre eles. Depois Pedro sussurrou. Aquele dia, quando eu apareci pela primeira vez, esfregão na mão, achando que era invisível. Você realmente não me reconheceu. Beatriz hesitou. Depois de 10 minutos, eu soube. Por que não disse nada? Ela olhou para baixo, voz apertada. Porque eu estava com medo de esperar de novo. Pedro estendeu a mão gentilmente, erguendo o queixo dela. E agora? Beatriz engoliu. Agora eu espero todo dia. Alguém tossiu. O momento quebrou, mas não sumiu. Durou no calor que enchia o salão como respiração no inverno. Rafael avançou. Acredito, ele disse, que está na hora da nossa cerimônia final. O grupo virou para um rolo grande de tela agora, estendido na parede dos fundos. Estava em branco. Beatriz explicou. Em vez de foto ou certificado, a gente está fazendo um mapa, um vivo, de todo mundo que passou por aqui. Não por ranking, por presença. Ela distribuiu pincéis e tinta. Um por um, crianças e pais avançaram e marcaram a tela. Impressões de mãos, nomes, palavras de coragem. Quando foi a vez de Pedro, ele não hesitou. Molhou a palma na tinta e pressionou firme no canto. Depois, embaixo, escreveu: Força é escolher ficar.
Quando Luana rolou para frente, sorriu. Quero assinar com o pé. O salão riu, e Rafael ajudou ela. Ela pressionou o gesso gentilmente na tela, deixando uma impressão cinza cambaleante. Acima, escreveu, ainda chutando. A vez de Beatriz veio por último. Ela não deixou impressão de mão. Em vez disso, tirou do bolso uma foto pequena, gasta, dobrada muitas vezes. Mostrava o marido dela no kimono, rindo, braço ao redor de uma Beatriz mais jovem em roupas de rua. Rindo, olhos fechados na alegria de um momento capturado cedo demais. Ela pregou no topo da tela, sem legenda, só legado. Mais tarde aquela noite, enquanto o salão esvaziava e cadeiras eram dobradas, Pedro ficou do lado de fora com Beatriz, a respiração deles nublando no frio. Você acha que eles vão nos dar a certificação de volta algum dia? Ele perguntou. Beatriz olhou para ele. A gente construiu algo melhor que permissão. Ele assentiu. Ainda assim, não machuca ser oficial. Ela deu um sorrisinho. Talvez algum dia. Eles ficaram em silêncio por um momento, assistindo a neve começar a cair de novo, suave, rodopiante, infinita. Beatriz virou para ele. Sabe, se isso fosse um filme, aqui é onde a gente se beijaria. Pedro sorriu. Não estamos num filme. Não, ela disse, estamos em algo melhor. Depois ela avançou, descansou a cabeça no peito dele e ficaram lá, não se beijando, não fingindo, só respirando. Inteiros, vivos, juntos. Um ano depois, a neve voltou, mas dessa vez não parecia algo para se preparar contra. Parecia uma memória voltando para casa. O prédio na esquina da Avenida Paulista, em São Paulo, uma vez, foi uma loja de ferragens desbotada. Agora tinha uma placa nova, o Círculo, Comunidade, Coragem, Conexão. Dentro, riso ecoava pelas paredes recém-pintadas. Um cantinho de biblioteca num canto, cheio de livros sobre resiliência, mindfulness, filosofia de artes marciais. Acima, pendurados desenhos emoldurados, presente de Luana, agora com 11 anos, cheia de fogo. Pedro ficou no fundo do salão principal, quietamente ajustando as alças das luvas de um aluno novo. O nome do menino era Gabriel, 10 anos. Quietinho, mas feroz quando os olhos fixavam no objetivo. Treinador, Gabriel sussurrou. Você acha que eu posso ser faixa preta algum dia? Pedro sorriu. Depende de quê? De se você está disposto a falhar mais vezes do que a maioria das pessoas está disposta a tentar. Gabriel assentiu como se entendesse mais que a idade sugeria. Ele se curvou. Pedro curvou de volta. Do outro lado do salão, Beatriz supervisionava um grupo de pais ajudando as crianças a se alongar. Ela usava um suéter cinza suave, um cordão no pescoço com um pin. A fênix que Pedro usou uma vez. Agora era dela. Seus olhos encontraram os de Pedro pelo salão. Ele piscou. Ela balançou a cabeça, meio divertida, meio encantada. No canto sentava Rafael, bebendo chá e assistindo tudo se desenrolar com orgulho quieto de um jardineiro em flor. Luana rolou para o centro do tatame. Suas órteses foram substituídas por suportes exuleves, ainda visíveis debaixo das calças, mas agora só parte dela, não uma jaula, um andaime. Pedro bateu palmas. Todo mundo se junte. Os alunos formaram um semicírculo. Beatriz avançou ao lado dele, segurando uma caixinha. Pedro se dirigiu ao grupo. Hoje marca o aniversário de um ano da nossa primeira reunião de círculo. Ele gesticulou para as paredes. Naquela época, a gente não tinha nada. Sem tatames, sem certificados, só um piso rachado e um punhado de pessoas que acreditavam que coisas quebradas ainda podiam sustentar peso. Ele olhou para Luana. E agora crescemos raízes. Ganhamos algo melhor que ranking. Ganhamos confiança. Beatriz abriu a caixa e revelou uma única faixa preta, cuidadosamente bordada com o nome de Luana e o kanji para a honra através da cura. O salão silenciou. Pedro virou para Luana. Isso não é sobre chutar mais alto ou bater mais forte. É sobre o dia que você ficou de pé por outro quando suas próprias pernas não podiam. Sobre o tempo que você continuou aparecendo quando doía. Sobre nunca deixar ninguém definir sua linha de chegada. A voz de Luana tremia. Vai contar mesmo se não for oficial? Pedro se ajoelhou. Conta porque a gente diz que conta. Porque você viveu cada lição que essa faixa representa. Ele amarrou devagar,
com cuidado, reverentemente. Quando terminou, Luana estendeu os braços e o abraçou forte. Obrigada por não desistir de mim, ela sussurrou. Pedro apertou a mão dela. Obrigado por nunca me deixar esquecer porque comecei. Aplausos explodiram. O salão vibrava com calor. Não alto, não chamativo, só honesto. Mais tarde, depois da cerimônia, Beatriz ficou ao lado de Pedro na janela enquanto floco de neve polvilhavam a calçada. Você sente falta? Ela perguntou. Do dojo velho, do nome, do legado. Pedro olhou pela quadra. Pais colocando crianças nos carros, outros bebendo chocolate quente de uma garrafa térmica rotulada seja gentil ou fique quieto. Não, ele disse, legados não são nomes, são ondulações. Beatriz assentiu. Então, como chamamos esse capítulo? Pedro virou para ela. Um começo. Ela sorriu. Você sempre foi melhor em finais. Ele se aproximou. Beatriz, acho que estou apaixonado por você. Ela não piscou. Não brincou. Só pegou a mão dele. Você não é o único. Depois ela se inclinou e o beijou. Não apressado, não cinematográfico, só quieto, conquistado. Atrás deles, Luana rolou até Rafael, que entregou um caderno para ela. O que é isso? Ela perguntou. Seu primeiro diário de treino. Ele disse, se você vai ser assistente sensei mais jovem que esse lugar já teve, melhor estar pronta. Luana sorriu largo. Já tenho a lição 1. Ah, é? Ela abriu na primeira página. Em letras grandes, lia, a faixa não te faz inquebrável. Prova que você já era. Rafael riu. Você vai se sair bem, garota. Enquanto as luzes baixavam e as pessoas iam para casa, o círculo ficou aberto só um pouquinho mais. Para os retardatários, para as crianças que precisavam de mais um minuto de segurança, para os pais que ainda não achavam as palavras, e para o mundo que, apesar dos lugares quebrados, ainda achava jeitos de se curvar, levantar e começar de novo. Se essa história tocou seu coração, adoraria saber de onde no mundo você está assistindo. Deixe um comentário e conte pra gente de onde você está ouvindo e qual parte da história ficou mais com você. Cada história que compartilhamos é um lembrete de que força não está na perfeição, está na perseverança. E às vezes as coisas mais quebradas se tornam as mais bonitas. Uma vez que alguém acredita que ainda valem a pena consertar, vamos manter esse círculo rodando. Se você encontrou significado aqui, por favor considere se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa, feitas com coração para pessoas que ainda acreditam em bondade, resiliência e segundas chances. E do fundo do meu coração, obrigado por passar seu tempo com essa história. Você estar aqui significa mais do que você sabe.